servidão. Juízes 6 até o 4, depois a gente salta para o 11. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruía os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. No 11, então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho, que era em Ofra, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas, para o salvar dos midianistas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E sobre efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais contavam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Sente-se, por favor. Irmãos, Deus, ele é assim, tremendo nas coisas dele, né? Hoje vou falar aqui nesta noite sobre pessoas que a chance que ele tem na vida é pequena demais, né? Chance é pequena demais, quando a chance é pequena demais nas nossas vidas. E Deus não precisa de muita coisa para fazer grandes coisas. Se for conversar com muitos de vocês aí, todos são improváveis, né? Mas Deus, ele é poderoso nas nossas vidas. E aí Deus usou Donizete para contar o testemunho dele. Chegou aqui destruído, acabado, porque droga, ela acaba com tudo que você tem. Ela acaba com tudo que a sua família tem. Ela acaba com a sua saúde, acaba com a tua vida, ela acaba com tudo. E Deus deu chance, e o Donizete está aqui contando o testemunho. Então, eu quero dizer para você, não é tocar no seu sentimento não, porque até Jesus, ele fala para Pedro, né? Porque Pedro começa uma discussão com outro irmão, que não podia comer verdura, outro que tinha que comer. Só olha, o que come não condena o que não come. Então tem pessoas que ele não sente nada, mas tem uns que a vida dele é difícil, e nós temos que respeitar. Eu nasci numa casa, meu pai me chamava de demônio e de desgraça. Isso nunca me atingiu em nada, nunca achei ruim isso. Nunca me deu depressão, nunca me deu revolta contra meus pais, contra o meu pai. Mas tem gente que ouve bem menos e ele sente. E nós temos que respeitar quem sente, né? Então é isso. Mas o exército de Gideão, ele era pequeno diante dos midianitas. E Deus, no final aqui nós vamos ler, você vai ver que Deus ainda diminuiu mais o exército dele. Então nós temos que entender que o que Deus fez com Gideão, Ele pode fazer comigo e com você. O que Deus operou na vida daquele homem, Ele tem poder
para operar na minha e na sua vida. Que às vezes a gente acha que a gente não vai dar em nada na vida. E se depender de nós e do cão e de pessoas que nos cercam, realmente você não vai dar em nada. Mas Gideão, ele tinha tudo para dar errado, mas Deus entrou na vida dele e deu uma chance para esse homem. E aqui em Juízes 6, o 11 e o 12, você vai ver que não vale a pena você perder o entusiasmo. Olha, então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho, em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar-se dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Então aqui, Gideão, com toda a vida que ele estava levando, Gideão, ele estava trabalhando. Você vê que dizia que o povo estava passando fome, mas ele estava trabalhando. Tinha gente que estava na caverna, estava escondido, mas Gideão estava trabalhando para se sustentar e sustentar a família dele. Aí a gente não sabe por que Deus às vezes escolheu uma pessoa. Enquanto as pessoas estavam fugindo, se escondendo, ele estava trabalhando. E estava entusiasmado ali. Mas Deus, quando chegou para ele através do anjo, quando o anjo falou: Deus é contigo, varão valoroso. A Bíblia diz que Gideão, aí ele dá uma questionada. Ele tem dúvida se Deus estava com ele mesmo, porque a vida dele era difícil. A Bíblia diz que tinha 7 anos que o povo de Israel, por algo errado que eles fizeram, que nós temos isso, né? A gente faz coisa errada, depois a gente ainda quer culpar Deus. E Gideão aqui, então ele estava com dúvida: mas Deus, o que o Senhor, meus pais dizem que o Senhor é assim, assim, assado, por que está vindo tanta coisa ruim sobre nossas vidas? Se o Senhor é poderoso, por que uns prevalecem e outros não? Por que uns são prósperos e eu não? Nós estamos aqui nessa peleja. Então ele tinha dúvida, ele estava decepcionado talvez com Deus, por aquela condição dele. Então ele tinha suas dúvidas, os seus corações. 7 anos a gente passando nessa situação. E aqui no Juízes 6:13 fala assim: Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? E às vezes tem pessoas que perguntam. A gente que é pastor, a gente conversa com as pessoas: bispo, por que está acontecendo isso comigo? Eu já recebi tanta promessa da parte de Deus que ia fazer, que ia acontecer, e eu não vejo nada. Aí vem um profeta e diz que Deus me escolheu, que Deus me chamou, que Deus tem exaltação para mim. Então Gideão aqui, ele estava desconfiado, estava se sentindo de repente até abandonado por Deus. Às vezes a gente acha que Deus está abandonado, abandonou a gente, que Deus está demorando, que Deus sumiu, que você está só, que a sua vida está destruída. Então Gideão, ele era um homem comum. E ele não era um profeta daquele igual Jeremias, que Deus falava com ele. Não era um profeta igual Moisés, que falava face a face com Deus. Não, Gideão nunca tinha tido experiência nenhuma com Deus. Nunca tinha tido experiência nenhuma. O anjo apareceu para ele de repente. E aqui na outra parte do 13: onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contavam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou às mãos dos midianitas. Então Gideão, ele estava, digamos que ele não estava conversando fiado, não. Ele não estava levantando uma calúnia contra Deus, não. Ele estava passando por dificuldades. As coisas para ele estavam muito ruins. Ele não tinha chance nenhuma. E o importante de Deus é isso, irmão. Você vai procurar um emprego,
tem alguns requisitos para que você possa ser contratado, né, Angelina? Angelina contrata pessoas. O Charles, você já bate o olho, não, esse cabo aqui não serve não, esse aqui não dá para mim não. Mas Deus não tem isso com Deus. Aqui na terra tem que ser assim mesmo. Você precisa de produção, você tem que ser, você não pode ser preguiçoso. Com Deus também, Deus não chama a gente preguiçoso. Sempre que Deus chama alguém, Ele está trabalhando. Você pode ver para você ver na Bíblia. Sempre que Deus fala com alguém, aquele alguém está trabalhando. Mas às vezes o que as pessoas olham para você, isso aqui não serve para nada não. O William não serve para nada não. Mas Deus acha graça. Deus acha graça e Deus quer fazer do William um grande homem. Então Gideão, ele era improvável. Quando Deus chama ele, lá no versículo 15, ele fala assim, ó, respondeu Gideão, Senhor, como posso libertar Israel? Minha família é a menor. E eu sou o menor da casa de meu pai ou da minha família. Ou seja, ele colocou tudo certinho. A minha família é a menor, a mais fraca. Eu sou o menor. Como é que vai acontecer isso com a minha vida? Eu libertar o povo de Deus. Eu libertar Israel. Não tem possibilidade, né? A gente tem essa mania. Nós queremos muitas vezes ensinar para Deus como que a gente vai fazer, como que Deus tem que fazer. Não, Deus, não está certo, o Senhor está falando aí, mas não tem possibilidade isso aí. Na nossa pequenez, nós diminuímos o Deus também. Nós não temos visão, nós não temos... Aí a gente quer trazer Deus para o nosso mundo. Nós queremos enquadrar Deus no nosso pensamento medíocre, na nossa pequenez, né? Não, Deus, mas isso aqui não tem, Deus falou, mas não tem jeito para acontecer. Quando a Ana já contou nosso testemunho, ela conta sempre que Deus falou com ela, que onde ela tivesse era para contar. Mas a Ana aceitou Jesus, e quando Deus falou que eu iria vir para a presença de Deus, ela não acreditou muito, mas ela foi buscar para que Deus pudesse fazer, né? Os irmãos sabem que eu era alcoólatra, né? Eu bebia muito, eu tinha prazer em beber. Eu cheguei e falei assim, eu vou ser crente, mas eu vou ser daquele crente light, eu vou continuar bebendo minha cachaça e meus conhaque. Eu vou continuar bebendo a minha cachaça, porque eu gostava de beber. Eu achava que bebida não era, né, a gente é ignorante, eu não sabia que era o Zé Pilintra que me fazia beber, né? Que era a Pombagira que me fazia beber. Porque o espírito, irmão, ele não... Quem já assistiu o filme Ghost? Antigo, do outro lado da vida. Eu acho que é até outra vida passada quase. Ghost é o seguinte, ali você vê o mundo espiritual. Ele morre e ele fica vagando perdido. E de repente ele encontra com um espírito que está vagando também. E aquele espírito é mais desenvolvido. Ele chuta uma latinha, ele bate no ônibus, bate no portão. E ele entra em alguém para ele fumar, para ele beber. É assim que acontece com a gente. Então eu achava que eu gostava de beber porque a bebida era boa. É interessante que a bebida ela acaba com a sua saúde, acaba com o seu dinheiro. Você fica fedorento, porque eu falo de... Uma vez eu fui no centro de Macumba, o preto velho vacilou, tomei a cachaça dele. Eu fiquei 3 dias fedido, que eu sentia a caatinga. Uma cachaça infeliz, mas foi uma das últimas, graças a Deus, que eu bebi. Então eu achava que beber era só algo que era bom. Você fica fedido. O bêbado, a pessoa quando ele está bêbada, ele faz tudo que ele queria fazer, sóbrio, né? Mas ele não dá conta. Com a bebida, ela tem eu achei uma pessoa outro dia estava me explicando cada tipo de droga faz na vida da gente. E a bebida ela faz a gente virar palhaço. Você pode dizer, todo bêbado é abestado, né? É palhaço. Eu falo assim, eu já fui bebum, irmãos. Eu bebia desde 9 anos de idade. O meu pai, ele dava conhaque pra gente, São João da Barra, na mamadeira. O tamanho do Otton, o filho do Micael,
da Ana Lívia, a filha do William, mas a Ana, a gente estava gripado e meu pai colocava uma colherzinha de conhaque no leite e a gente tomava. Ou então ele pegava cachaça, punha açúcar e sal e a gente tomava. Então com 9 anos, aí a gente trabalhava na roça e aprendia a fumar por causa do mosquito. Com 9 anos a gente já bebia cachaça e a gente já fumava. E era viciado em cachaça e cigarro. Então aquilo pra gente era coisa normal. A minha família até hoje eles morrem tudo bêbado, eles bebem até morrer. Eu tenho um tio que eu cuidei dele aqui, ele morreu bebendo cachaça. E assim, minha família toda é assim, eles bebem até morrer. Graças a Deus, Deus estendeu a mão sobre mim e eu saí dessa miséria. Mas, então, eu bebia demais e a Ana achou que Deus não ia fazer nada, que Deus não tinha esse poder. Até que um dia eu desci as águas e não consegui beber mais. Então a gente não pode limitar o tamanho de Deus. Seu marido, seu filho, sua esposa, que alguém que você ama tá dando trabalho, pode deixar que Deus vai, se você crê em Deus, Deus vai fazer na vida dele. Então Gideão, ele era um improvável. A chance dele dar certo era muito pequena, por causa de tudo isso que você viu. Ele era o menor. Ele era o menor da casa do pai dele, a família dele era menor. Gideão, ele era filho bastardo. Os irmãos dele não se davam com ele. Mas Deus achou graça na vida daquele homem. Agora uma coisa interessante, do versículo 17 e 18. E ele disse, se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal, que és tu que fala comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga um presente e ponha perante ti. E disse, eu esperarei até você voltar. O que Gideão fez aqui, irmãos? Quando ele descobriu que o anjo do Senhor, ele estava visitando ele pediu para o anjo esperar, porque ele queria apresentar um sacrifício, ele queria dar uma oferta, ele não queria perder o tempo dele, ele queria adorar a Deus ali com um sacrifício. Então quando Gideão percebe que a visita que estava recebendo era do anjo, ele insistiu para oferecer ao anjo uma oferta. Ele pediu que esperasse. Ele aprendeu a adorar a Deus. Ele quis dar um presente ali, quis adorar ao Senhor. E nós temos que aprender isso. Colocar nossa vida diante de Deus e aprender a adorar o Senhor. Aprender a oferecer sacrifícios a Deus, para que Deus possa entrar na nossa vida e transformar você. Porque a qualidade de Deus é essa. Às vezes você é deprimido, você é oprimido, você é um fracasso, você é o que tem de pior na sua família. Mas Deus quer fazer um negócio novo na sua vida, através de você. Você já viu aquela pessoa que de repente ela parece grande e você, mas fulano, eu conheço fulano, eu sei quem é fulano. A gente mesmo julga as pessoas. Só que a gente esquece que Deus entrou na vida do fulano e Deus mudou a vida do fulano. E assim Deus fez com Gideão. Então Gideão, Deus fala, coloque em ordem a sua vida espiritual. E Gideão, ele se prepara e ele fala assim, ó. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe diz, toma o boi que pertence a teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e edifica ao Senhor Deus, o Senhor teu Deus, um altar no cume deste lugar, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e ofereça em holocausto, com lenha que cortaste do bosque. Então aqui Deus falou para ele colocar a vida dele espiritual,
Você vai, seu pai adora outros deuses, você vai quebrar aquele altar e você vai pegar um boi e você vai oferecer aqui, vai fazer um altar para mim. O que está faltando às vezes na minha vida e na sua? Fazer um altar para Deus, onde só Deus pode dominar naquele altar, onde só Deus pode elevar naquele lugar, onde só Deus habita naquele lugar, aquele cantinho de Deus, aquele lugar preparado para o Senhor, onde não entra ninguém, onde ninguém põe o pé, só você e Deus. Então nós temos que arrumar a nossa vida espiritual, e aí sim o Senhor começa a trabalhar sobre as nossas vidas. Deus começa a mudar a nossa história. Aquilo que era fracasso começa a surgir uma faísquinha de vitória. Começa a surgir uma coisa diferente. A gente começa a não entender o que está acontecendo. É Deus trabalhando e mudando a nossa vida, né? Porque eu não sei com você, mas comigo as coisas acontecem assim. Às vezes eu estou numa dificuldade, numa depressão, né? Aquele negócio que chega a ser depressão, não. Aquele aperto no coração, aquela angústia. E aí a gente busca a Deus e busca e não vê nada. E as coisas difíceis apertando na nossa vida. Aí de repente as coisas começam a clarear sobre as nossas vidas. Aí você às vezes nem entende, né? Que às vezes a gente quer sofrer com um negócio que Deus já está saindo, já está tirando da nossa vida, e você está remoendo aquilo. Aí quando você cai na real, Deus já fez na sua vida. Então, Gideão aqui, ele prepara o altar para Deus, ele prepara tudo para o Senhor. E a Bíblia diz que Deus manda Gideão juntar o povo para preparar o exército para lutar. E a Bíblia diz que 32 mil homens. Aí Deus olhou e disse: não, Gideão, tem gente demais aqui, moço. Tem muita gente. Tem muita gente aqui, Gideão. Não dá para gente lutar com esse mando de gente, não. E aí Deus falou assim: disse Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianistas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Ainda tem isso, né? Às vezes eu consegui esse carro porque eu comprei, eu paguei. Não, eu consegui isso porque a gente esquece de dar a glória a Deus. Então Deus já sabia disso. Não, Gideão, muita gente, se você ganhar com esse povo, vai dizer que só ganhou porque tinha muita gente. Agora, pois, apregou-a aos ouvintes do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas. Então voltaram o povo, 20 mil covardes que estavam com Gideão. De 32 voltou 20 mil. E aí Deus: não, tem muita gente ainda, Gideão, nós temos que mudar essa situação. Aí Deus mandou que ele manda todo mundo tomar água, Gideão. Quem toma água igual o cachorro, joelhado no chão com a cara na água, tu já tira. E quem levar água na boca, esses aí vai ser seu exército. Irmãos, só sobrou 300. Aí Deus: agora sim dá para a gente ter uma disputa. Porque Deus não precisava de nada. A Bíblia diz que Deus, um dia, o anjo do Senhor, ele desceu no arraial e matou 185 mil homens. Só um anjo. Então mas Deus queria mostrar para Gideão, queria dar porque às vezes Deus dá algo para a gente, de uma forma, para a gente poder entender que Deus é conosco. Quer dizer, Deus chega, você acorda, dorme bem, aí você acha: hoje eu tive uma noite de sono tão boa, olha como é que eu estou, já melhorei até a minha vida. Eu consegui um emprego bom, agora eu estou feliz porque eu consegui um emprego bom. Então Deus fez Gideão passar por isso, para levantar o astral de Gideão, porque Gideão estava se sentindo muito derrotado.
E Deus é terrível, né, irmãos? Às vezes o cabo está na pior e Deus chega lá, ô valorão valoroso, Deus é contigo. Deixa eu dar uma levantada no astral do cidadão, né? O cabo está lá derrotado, pedindo a morte. Aí Deus chega e fala, rapaz, você é o cara. Você é o cara, Gideão. E aí Gideão já começa a pensar diferente. E a Bíblia diz que Deus, instruindo Gideão, fala com ele que era para eles, que ele preparar as buzinas, preparar umas tochas, e à noite eles iam sair, com a tocha apagada, caladinho, e Deus ia dar um sinal. E a Bíblia diz que, aí Deus instruindo Gideão, o que era para ele poder fazer. E a Bíblia diz que Deus fala para Gideão assim, que era para eles acender as tochas, tocar a trombeta e começar e fazer barulho. E aquele grande exército dos midianitas que estava vindo contra eles, quando Gideão fez isso, a Bíblia diz que se voltaram contra si e eles se mataram. Naquela época tinha uma história que dizia-se, uma lenda naquele local, que se todas as pessoas que você matasse, ele voltava com a cabeça de fogo para poder vingar a morte com um tempo. O que os soldados viram? Eles eram acostumados a matar pessoas. Aí de repente no escuro, então Deus não faz nada sem pensar. Deus sabe de todas as coisas. Toca a trombeta, acende a luz, acende a tocha naquele fogo. Eles pensaram que eram os cabeças de fogo que estavam vindo para vingar as mortes deles. Ou seja, gritando, tocando trombeta e uma cabeça de fogo, com uma tocha. À noite você não vai ver ninguém, você só via a tocha, parecendo que eram os homens de cabeça de fogo que estavam voltando para vencer, para vingar aquelas mortes que aqueles soldados tinham feito. E a Bíblia diz que eles se voltaram um contra o outro e um matou o outro. E Gideão venceu aquela batalha ali. Ele venceu ali. Deus mandou ele separar de 100 em 100 homens e começar a algazarra santa. Então eu quero dizer para você, ainda que você acha, e não vou dizer que você está achando errado não, viu? Porque é só quem passa por algum tipo de dificuldade é que sabe o que está falando. Porque muitas vezes sua mãe não morreu, aí você chega no caixão e fala com a pessoa que morreu, que perdeu a mãe. Eu sei o que você está passando, não sabe não, irmão. Só sabe quem perdeu a mãe, quem perdeu, né? Adianta que você não vai saber. Então às vezes a pessoa está passando por uma luta, por um problema terrível, você não sabe o que ela está passando. Não, isso é frescura. Depressão, isso é frescura. Angústia, isso é frescura. Não é não. As pessoas sabem o que está passando e a gente não sabe, porque a gente nunca passou por aquilo. Mas eu quero dizer para você que às vezes a gente passa por um probleminha, aquilo já deixa a gente angustiado e triste. Imagina uma pessoa que tem uma vida inteira de derrota, que tem gente que acha que ele nasceu derrotado. Tem gente que ele acha que ele não vai ter sucesso na vida nunca e em nada. Porque ele nasceu assim, eu sou de uma família assim, minha família toda é assim, eu vou ser assim também. E realmente o diabo põe na sua cabeça que você vai ser assim mesmo. Mas a boa notícia que a gente tem, que realmente o diabo ele tem um plano na nossa vida. Lá em João 10, a Bíblia diz que o diabo ele tem um plano na vida de cada um de nós, que é matar, roubar e destruir a nossa vida. Mas só que logo em seguida a Bíblia diz que Deus também tem um plano de te dar vida e vida em abundância. Então o que nós temos que entender é que realmente as coisas são difíceis, complicadas. O negócio não é fácil, mas nós temos um Deus que
um Deus que opera a nosso favor. Nós temos um Deus que a Bíblia diz que Ele não dorme, que Ele não cochila, que Ele não tem sombra de variação nos seus pensamentos. Então, se Deus falou, Ele não volta atrás, né? Então, se você é um escolhido de Deus, e eu tenho certeza que aqui só tem gente que Deus escolheu, você pode ter certeza, que se você entender a palavra de Deus e mudar a sua vida, mudar os seus pensamentos, Deus vai mudar a sua vida. O que está acontecendo hoje nos últimos dias, irmãos, é que nós ouvimos a palavra de Deus, nós sabemos que a palavra é para nós, mas a gente não muda. E isso o diabo tem trabalhado em nossas vidas. Por quê? Porque ele sabe que se você mudar, se você ouvir a palavra de Deus, se hoje você ouvir e entender a palavra de Deus, e ouvir e cumprir, Deus vai mudar a tua vida. A Bíblia diz que você vai comer o melhor da terra. Então a gente até que escuta, mas a gente não muda. Às vezes você sai de um culto desse, alguém orou por você, você deu lugar, falou em mistério, está renovado. Quando você chega na sua casa, parece que o problema está sentado lá, te esperando. Você bate na porta, ele já abre a porta para você. Eu sou, meu Deus. Aí você já se pesa. Deus falou, mas eu não sei não. Deus ali usou aquela irmã, mas eu não sei não. Se você não sabe, está na hora de você aprender. Deus, a Bíblia lá em Salmo 13, me parece, versículo 7, né? Alguém podia até ver para mim, fala que Deus ergue do monturo o necessitado para sentar com os príncipes. Monturo, irmão, é esterco. Esterco, para quem nasceu na roça sabe, esterco, depois você pode ir no dicionário, é feito de cocô de vaca ou de cavalo ou de galinha. Isso é esterco ou de porco. Então Deus literalmente tira a gente para sentar com os príncipes, não é? Porque cocô de vaca. Então Deus tira a gente, Ele ergue o necessitado. Então, se você é um desses, saiba que Deus quer que você sente com os príncipes. Deus quer mudar a tua história, no nome de Jesus. Amém? Então Jesus, Ele deu a vida dele por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida. E a Bíblia diz que é para ter a vida em abundância. Você não tinha expectativa, eu não tinha expectativa, tinha esperança com nada, mas veio Jesus, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para que você pudesse estar aqui bonitinho e hoje cheiroso. Estamos aqui diante da presença de Deus. Amém? Então, eu quero que você que está passando por algum problema, não desanime não. Entenda que essa palavra que Deus falou para o Gideão é a mesma palavra para você. Você é valoroso e Deus é contigo. Amém? Deus é contigo. Então essa é a palavra do Senhor para nossas vidas nesta noite, para nós meditar nessa semana. E se tiver alguém que queira reconciliar com Jesus, se tiver alguém que queira aceitar Jesus, este momento é agora. O que é aceitar Jesus? É dizer que Jesus é o Senhor da sua vida, né? Eu quero que Jesus faça parte da minha vida. Você vem aqui que eu vou orar por você, para Jesus entrar na sua vida. Vem aqui na frente, se tiver alguém, vem aqui que nós vamos estar fazendo essa oração por você nesta noite. Amém? Aleluia. Tem um jovem aqui, se tiver mais alguém.